Obrigado, senhor presidente. Presidente em exercício desta sessão, senador Cássio Cunha Lima, mas vejo também que o nosso presidente, senador Eunício Oliveira, também já presente à mesa para dirigir os nossos trabalhos. A senadora Lídice da Mata, que me antecedeu, fez aqui uma manifestação e, com relação a essa questão, senadora Lídice da Mata, nós estamos em ponto de convergência. Com relação ao aperfeiçoamento das leis trabalhistas e com relação à reforma da Previdência, com relação à reforma do Estado brasileiro, nós estamos em divergência plena, porque o contribuinte brasileiro não suporta mais um Estado com essa dimensão e com esse peso. Um Estado que consome, a partir de todos os seus tentáculos, aproximadamente 50% de toda a riqueza que é produzida pelo conjunto dos trabalhadores. E aí, senhor presidente, não tem solução. Nós podemos até ter uma visão diferenciada em relação ao diagnóstico e em relação, senador Moca, ao encaminhamento desse diagnóstico. Mas se eu não considerar os fatos da vida real, se eu não considerar a matemática e se eu produzir números como se eu pudesse para chamar de meu, aí não tem como fazer entendimento. Porque não é como questionar, por exemplo, a questão previdenciária em nosso país. Nos últimos 15 anos, a Previdência Pública, para atender a 1 milhão de pessoas, produziu um déficit de 1,3 trilhão de reais. A Previdência Privada produziu um déficit de 450 bilhões para atender a 30 milhões de brasileiros. São fatos objetivos da vida real, que se nós não enfrentarmos esse debate por agora, os nossos sucessores ou quem vier adiante terá que fazer, porque esse não é um debate partidário, tampouco um debate ideológico, esse é um debate aritmético, matemático, que o Estado brasileiro vai ter que fazer através dos seus representantes no Senado, no Congresso brasileiro e assim por diante. Mas, por ora, nós estamos convergentes nesta questão, senadora Lídice da Mata, porque, de fato, o PLC 57 tem por objetivo definir regras para o rito do pagamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. O principal objetivo, porém, não é o de definir rito, muito menos procedimentos. É o de determinar que os valores pagos e não retirados em 2 anos sejam cancelados e transferidos à conta única do Tesouro, meu caro Sérgio Rogério de Castro. Há uma série de questionamentos, não apenas no mérito, mas na duvidosa constitucionalidade desta iniciativa. Em primeiro lugar, uma das mais importantes justificativas apresentadas para a presente proposta decorre do fato de que, aspas, a existência de depósitos não levantados representa a situação de ineficiência na utilização de recursos públicos para o pagamento desses precatórios transitado e julgado. Concordamos que é uma ineficiência para a economia, para a sociedade brasileira, não gerando qualquer ganho para o credor que buscou na justiça e ganhou o direito de receber determinada importância, que é um direito líquido e certo do contribuinte, do credor. No entanto, este projeto não faz nada, absolutamente nada para resolver a ineficiência que decorre do fato de que muitas vezes o credor sequer sabe que esses recursos estão disponíveis para serem retirados. Até porque grande parte são precatórios de pequeno valor, produto e consequência de ações coletivas que estão envolvidos em situações, por exemplo, de sucessão. O que se propõe, em lugar de resolver essa ineficiência, é cancelar o direito transitado em julgado de se receber valores líquidos e certos.
ao contrário do que defende a sua justificativa, ao determinar que o Judiciário escolherá, sem licitação, banco público, dificilmente se estará atingindo uma eficiência econômica. O mais lógico e defensável seria proceder uma ampla concorrência e competição para se buscar no mercado aquele que remunerasse melhor esses depósitos. A proibição de licitar retira do tribunal competente a condição de obter uma melhor remuneração sobre os valores ali alocados. No artigo 2º, o mais importante, quero crer, para o governo em função das elevadas restrições fiscais, define que os precatórios e as requisições de pequeno valor, não movimentados há mais de 2 anos, serão cancelados e os recursos serão transferidos à conta única do Tesouro. O texto vai além e gera, inclusive, um direcionamento, uma vinculação desses recursos, 20% para a educação e 5% para o programa de proteção à criança e adolescente ameaçados de morte. Como se pudesse e desejasse criar uma espécie de pretexto cívico para justificar aquilo que eu, pessoalmente, considero injustificável. Até porque há uma questão aqui extremamente complexa. Nós estamos criando uma despesa permanente para uma receita que é absolutamente extraordinária. Essa receita pode existir se o Senado, o Congresso brasileiro autorizar, o que eu imagino que não deva fazer, que será um equívoco, mas se o fizer, nós estaremos criando despesa permanente para a circunstância de uma despesa absolutamente extraordinária. Todos sabemos que a crise pela qual o país está passando e os reflexos que ela traz para os brasileiros e para a administração fiscal do país. Sabemos do esforço que a equipe econômica está fazendo em relação à superação dessas questões. Sabemos que o governo conta com cerca de 8 bilhões e 600 milhões de reais que viriam com o cancelamento dos precatórios após 2 anos. No entanto, sabemos também que este governo optou por priorizar aumentos, reajustes e a criação de uma profusão de gratificações para um conjunto extraordinário da atividade pública brasileira. Ou seja, deu aumentos que não podia dar, estabeleceu compromissos com despesas que não podia estabelecer, porque não dispunha desses recursos. Até porque nós estamos em meio a uma crise fiscal que deteriora a cada dia e a cada semana. Nós não estamos falando aqui de meta para superávit, nós estamos falando aqui, por incrível que pareça, de meta para o déficit. A meta de 139 bilhões, mas se nós analisarmos esses valores, isso já está chegando a próximo de 165, 170 bilhões de reais. E a dívida pública bruta em relação ao produto interno bruto não para de crescer. As últimas expectativas, ou os últimos cenários já estabelecem que de uma dívida bruta em relação ao PIB de 74%, nesse momento, nós chegaremos ao final de 2018 devendo aproximadamente 80, 82, 85% do nosso produto interno bruto, fruto de uma administração que resolveu dar aumentos e que nós aqui tentamos resistir, mas fomos vencidos pela maioria. Apenas em 2017, estima-se que esses aumentos que foram concedidos tenham um impacto de 24 bilhões de reais. E já em 2018, acréscimos de gastos previstos na LDO de aproximadamente 22 bilhões de reais. Portanto, estamos aqui. Para concluir, senador. Senhor presidente, quantos minutos Vossa Excelência me concede para que eu possa concluir meu pronunciamento? O regimento são 10 minutos, senador. Não, adicionalmente aos 10 minutos.
Vossa Excelência vai ter o tempo para concluir. Vossa Excelência me concede pelo menos 3 minutos? 2 minutos, vamos lá. Pronto, 2 minutos, com mais um choro, 3 minutos, e eu encerro meu pronunciamento. 2 minutos, vamos lá. Agradecendo a condescendência e a gentileza sempre permanente de Vossa Excelência. O fato objetivo, senhor presidente, é que o governo meio que tenta tirar água de pedra. Foi educado. Tenta tirar água de pedra para poder resgatar aqui e acolá todo o recurso possível e necessário para fechar, de fato, as suas contas. Por isso mesmo, senhor presidente, para além do mérito, há questões muito graves e duvidosas com relação à constitucionalidade desta proposta. Quer dizer, o cancelamento do precatório, a meu juízo, agride o artigo 100 da Constituição Federal, que determinação constitucional, determina que o pagamento dos valores das condenações judiciais contra o erário, ao cancelar o depósito e usar os valores para outras finalidades, com certeza não estamos cumprindo esse artigo e corremos o risco de estar cometendo outras irregularidades, senhor presidente. Eu critiquei sempre firmemente o governo passado, o governo do PT, o governo da presidente afastada, porque fez da contabilidade pública um instrumento de muita criatividade. Eu, sinceramente, se não há criatividade nessa iniciativa, há um apelo muito forte para que se tire recurso da onde se possa tirar, e aí eu acho que nós estamos invadindo aquilo que está preservado na Constituição Federal. Por isso mesmo, senhor presidente, em nome da minha coerência, eu critiquei o PT, eu critiquei o governo que foi afastado, eu votei pelo impeachment e, portanto, eu não seria incoerente de não manifestar a mesma linha de raciocínio, porque vejo que este governo está cometendo pecados parecidos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.